Olá, pessoal. Meu nome é Adriano Ligório, eu sou professor de radiologia na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e esse é um mini curso de revisão de questões de residência médica com foco na radiologia abdominal. Eu sou especialista na área de radiologia abdominal e ensino em Natal há 10 anos, e gostaria de fazer essa revisão, já que as provas de residência, muitas delas vão cair provas de radiologia neste ano, né? Com a questão da pandemia, as provas práticas provavelmente devem abordar muito radiologia. Uma das minhas redes sociais, que eu coloco alguns casos de radiologia, tá aí na tela, é o @doutor.adrianoligori. Lá eu coloco alguns casos interessantes que eu vejo no dia a dia e compartilho com vocês para que vocês acompanhem. Comigo hoje, a gente tem a presença de Natália R2 de clínica na UFRN, no Hospital Universitário Onofre Lopes, e a gente tem a Riene, que é R2 de cirurgia, que vai nos auxiliar hoje na discussão dessas questões. Essa é uma revisão, é um bate-papo, uma revisão que ela vai ter um caráter beneficente, né? Todos os valores arrecadados com esse curso, a gente vai fazer uma doação para uma instituição filantrópica, né? E, Natália e Rene, eu já contei para vocês a minha conexão direta com o céu. Eu acho que eu nunca contei, né, para vocês. Não. Certo. Vocês já ouviram falar dos Santos Mártires de Cunhaú e Uruaçu? Sim. Um pouco. A Fazenda Cunhaú, onde está a capela, onde aconteceu o morticínio dos Santos Mártires de Cunhaú, ela pertence aos meus avós já há muitos anos, há 120 anos está na minha família. Então, essa é uma mensagem para aquela pessoa que não está pagando pelo curso e está assistindo a aula gravada. Se você chegou aqui e não fez a sua doação, a sua boa ação neste final de ano, então eu sugiro que você pare neste momento, entre na plataforma e faça a sua doação, porque senão eu vou lembrar de você nas minhas preces na capela dos Santos Mártires de Cunhaú. Tá certo? Todo mundo avisado, né? Então, quem não estiver pagando por esse curso, estiver fazendo sua doação, para agora e vai fazer. Um agradecimento especial eu queria fazer para a Georgiana. Georgiana, ela é uma monitora de radiologia que fez a reunião, juntou todas essas questões, né, e digitou boa parte delas. Sem o trabalho dela, sem o empenho dela, jamais seria possível a gente fazer essa discussão hoje aqui. Nosso muito obrigado à Georgiana, que não pôde participar hoje conosco. Uma das ideias de doação é para o Hospital Oncológico Infantil, que vai ser construído aqui em Natal, né? Ele está no momento de arrecadação de fundos, e a ideia que a gente tem é fazer a doação nesta causa daqui, da construção do Hospital Oncológico Infantil, né? Vai ser uma pequena contribuição, mas eu tenho certeza que será bem-vinda. No final de janeiro, quando tiverem passado as provas, eu vou até conferir, não sei se é janeiro ou fevereiro, né, meninas? Quando terminam As últimas são em janeiro, eu acho, no finalzinho de janeiro. Finalzinho de janeiro, né? Então, início de fevereiro, eu vou fazer uma prestação de contas no meu perfil no Instagram, e lá eu vou colocar os valores arrecadados e a nossa doação para essas instituições, para essa instituição. Então, vamos começar. Esse primeiro vídeo, esse primeiro encontro, ele vai ser sobre patologias do fígado e das vias biliares, né? Questões que já caíram em provas de residência médica, e essas questões elas foram reunidas até julho de 2020. Então, não tem questões que caíram agora no final de 2020. Né? Primeira questão, eu acho que é Santa Casa de São Paulo, né? Isso, meninas? 2019? Acho que sim. Acredito que sim, né? Então, eu vou ler a questão, essa primeira questão. Ela fala de um paciente de 27 anos de idade que foi submetido há 8 dias a uma cirurgia de desconexão ásio-portal e esplenectomia devido a varizes de esôfago sangrantes. Ele ficou internado, pois após esse período queixava-se de dificuldade para se alimentar, além de apresentar aumento do volume abdominal. Relatou ter evacuado e eliminado flatos. Baseado nisso daqui, né, a gente já infere que não tem uma obstrução intestinal completa, né? Ele evacuou e eliminou flatos.
Ao exame, encontrava-se em regular estado geral, com pulso de 84 e abdômen plano, pouco distendido no andar superior, indolor, com descompressão brusca negativa e ruídos hidroaéreos presentes e normais. Ou seja, ele não tinha um hilo paralítico também, né? Ele tinha, enfim, tinha ruídos hidroaéreos, o paciente também evacuou, eliminou flatos. Estava sendo tratado com inibidor de bomba de prótons, mas sem melhoras. Realizou uma tomografia de abdômen, aí que entra a imagem, né? Não é uma questão diretamente de radiologia, mas a radiologia, ela entra como um fator importante da questão e vai nos ajudar a solucionar, né? Que mostrou distensão gástrica. Isso aqui é um ponto muito importante, né? Ele fala de distensão gástrica, ele não fala de distensão de alças intestinais, delgado, né, de cólon, nada disso. Ele fala exclusivamente gástrico, sem líquido na cavidade abdominal e ausência de sinais de trombose de vasos mesentéricos, ou seja, não era um abdômen agudo vascular, né? Não tinha trombose nem de vasos mesentéricos ou da veia porta ou outras alterações. Com base nesse caso hipotético, assinale a alternativa que apresenta o diagnóstico provável para o paciente. Vamos lá, item por item, né? A hipercalemia, ela, até revisei um pouco o assunto e o que ela pode causar de manifestação numa tomografia computadorizada seria uma espécie de um ilho paralítico mesmo e líquido livre na cavidade, né? Então, isso daqui, ele não é bem o que está sendo descrito aqui, né? A gente, pela descrição, é uma distinção exclusivamente gástrica, né? No ilho adinâmico também, a gente tinha ruídos hidroaéreos, a gente tinha eliminação de flatos, e também na tomografia computadorizada, que é o que a gente gostaria de focar aqui, mostrou exclusivamente uma distinção gástrica, né? E aqui ele coloca uma dificuldade de esvaziamento gástrico por piloromiotomia incompleta, né? Aqui parece ser uma opção interessante, porque ele só fala aqui de dificuldade de esvaziamento gástrico, então vamos deixar isso daqui reservada, né? Uma úlcera duodenal aguda complicada com obstrução. Pelo que o quadro clínico foi mostrado aqui, o paciente ele tem um abdômen bem não complicado, né? Um abdômen muito inocente. Era essa palavra que eu estava procurando. Não parece ser uma úlcera duodenal complicada, não tem irritação peritoneal, não tem uma dor significativa na palpação, né? Então, não parece ser essa opção. E ogilvie seria uma distensão funcional dos cólons, né? Então, por exclusão, eu ficaria com essa opção aqui. Eu não sei se a Riene chegou a revisar essa técnica cirúrgica, ou ela lembra disso daí, mas eu não lembro da piloromiotomia na desconexão ásico-portal. Você gostaria de fazer esse comentário, Riene? Não tem nenhum. Durante o procedimento cirúrgico em si, da desconexão, não é mexido no piloro, não. Tem a ligação dos vasos gástricos, a gente preserva os gastroepicloicos direito, liga a gástrica esquerda e liga gástricos de 5 a 7 centímetros da transição esôfago-gástrica acima do esôfago. Certo. E tem a esplenectomia também, então, em si, a piloromiotomia não é realizada, não. Não achei estranho mesmo nessa questão. Foi uma coisa estranha, mas por exclusão, acho que a gente ficaria com essa opção, né, que é aquilo que o gabarito mostrou, que seria a resposta da questão. Então, de cara, essas duas primeiras aqui, a gente exclui, né, porque seria uma distinção de todo delgado, a gente não tem isso descrito no caso clínico. Ogilvie também não, a gente teria uma distinção de cólons, e aqui a gente ficaria na dúvida entre C e D, sendo que D a gente afastou porque o abdômen parece muito inocente desse paciente, né? Então, marcaríamos a letra C nesse caso. Gostaria de fazer algum comentário, Natália, nesse caso? Professor, assim, até um pouco falando dos distúrbios eletrolíticos, né? Assim, da vida real, não é o comum a gente, apesar de existir, né, essa possibilidade da hipercalemia estar causando alterações mais intestinais, que também não seria o caso, mas eu acho que se a gente fosse pensar em algum distúrbio hidroeletrolítico, seria mais a questão do cálcio, né, que estaria mais envolvido com a parte do trato gastrointestinal, até com diarreias, tanto a como a hipercalcemia, né? Certo. Mas só lembrar disso, que não seria a prestação mais clássica da hipercalemia, né? E não
Mesmo assim, não é o que a questão traz. É. Então, acho que por exclusão também ficaria com a C, apesar de não conhecer essa técnica cirúrgica. Uhum. Maravilha. Pois é, até gostaria de fazer um gancho que a pessoa tem que ser meio safo, né, para fazer as questões. Às vezes você pode não entender completamente daquilo que está sendo exposto, mas por exclusão você consegue chegando na resposta correta, né? Então vamos para a próxima. Aqui já tem mais radiologia abdominal, já fica mais interessante para o meu lado aqui. Então a questão da UFRJ de 2017, uma mulher de 55 anos com dor abdominal e hemorragia digestiva alta. A TC de abdômen mostra, né, traz duas imagens aqui. Então, eu vou ler as opções e depois eu discuto as imagens. Né? Então, a gente tem a primeira opção, hemangioma de parede abdominal num paciente com esplenomegalia e linfonodos retroperitoneais. Okay. Hérnia umbilical com encarceramento de alças ileais, ocasionando dilatação do jejum. Okay. Dilatação das vias biliares intrahepáticas em paciente com esplenomegalia. E de circulação colateral periumbilical e fígado volumoso de contornos irregulares. Né? Então, o que é que a gente enxerga nessas tomografias que a gente está vendo? Aqui a gente tem um corte sagital, a gente tem uma reconstrução sagital de uma tomografia computadorizada com contraste, a gente vê aqui atrás a coluna, né? Aqui está a aorta, aqui está um pedaço do fígado, e o objetivo aqui é mostrar essa estrutura aqui. E aqui a gente tem um corte axial, após a injeção de contraste, na fase, aparentemente uma fase portal, né? Num corte alto, mostrando o fígado e o baço. Então, o que é que a gente enxerga nessa imagem sagital? A gente tem uma estrutura alongada, tortuosa, um aspecto varicoso que se estende lá do ligamento falciforme, que seria nessa região aqui, vem descendo até a cicatriz umbilical, né? E essa estrutura varicosa, ela tem uma densidade bem semelhante com a dos vasos. Perceba que a densidade dessa estrutura, ela é mais hiperdensa do que as alças intestinais que elas estão aqui. Ó. Se você tiver dúvida se isso daqui é alça intestinal, aqui certamente é alça intestinal aqui embaixo. Vocês estão vendo meu mouse, não estão, Natália e Rene? Professor, não está aparecendo o mouse do senhor, não. Então, tá não, aqui deixa também. eu ver. Tá. Vamos lá. E agora, a seta? Ou não? Continua sem aparecer. Deixa eu ver. E esse aqui é o laser. Tá aparecendo o laser? Agora tá? Legal. Então, a gente tá vendo aqui, era disso aqui que eu estava falando, que é uma estrutura varicosa, alongada, né, que se estendia até a cicatriz umbilical. E perceba que tem uma densidade maior do que as alças intestinais, que estão nessa região, também aqui tem alças ileais. E se a gente for analisar o fígado, passando aqui para a imagem da direita, a gente percebe que tem um fígado de fissuras alargadas, né? A gente tem uma ectasia dos vasos portais aqui, e a gente tem uma alteração da morfologia hepática. Você tem uma redistribuição do volume hepático, você tem uma hipertrofia do lobo caudado, que está nessa região, aqui está a veia cava inferior, aqui está o lobo caudado, e aqui você tem uma hipertrofia também do lobo esquerdo, que está se estendendo até o hipocôndrio esquerdo, aqui fazendo... tem gente que chama isso aqui sinal do beijo, que é o beijo do fígado com baços, sinal da cauda do castor também, tem essas duas formas de lembrar disso daí. E, além disso, a gente enxerga nessa imagem uma esplenomegalia homogênea, e se a gente se aprofundar mesmo na análise, aqui nessa região a gente tem algumas finas varizes no território da gástrica esquerda, que está nessa região, e provavelmente tem também aqui esses pontinhos, são varizes da região da carne, aqui no fundo gástrico, se estendendo para o esôfago. Então, diante de tudo isso, a gente tem... outra coisa que eu esqueci de falar, aqui nesse corte do lado direito, a gente também percebe essa estrutura varicosa que eu tinha comentado. Então, baseado em todos esses achados, a gente tem um fígado
crônico, né, uma hepatopatia crônica clara aqui, fígado de contornos irregulares também, que eu não tinha falado, essa alteração morfológica hepática, fissuras alargadas, ectasia do sistema portal, e o que acontece? Circulação colateral, né? Você tem a recanalização da veia paraumbilical, e a veia umbilical, ela vem até a região da cicatriz umbilical, né? E você enxerga essa estrutura varicosa se estendendo até essa região, né? Então, baseado em todos esses achados, a gente ficaria com a letra D, que seria uma circulação colateral periumbilical, e fígado volumoso, né, de contornos irregulares. Tem vários outros comemorativos da hepatopatia crônica nessa questão. E aí, explorando um pouco as outras alternativas, hemangioma de parede abdominal, ele não se apresentaria com extensão intraabdominal dessa forma, né? Normalmente ele tem calcificações também. Se alguém fosse cobrar alguma questão de hemangioma de partes moles, certamente gostariam de mostrar as calcificações, que são muito comuns em hemangioma de partes moles. Seria uma questão que nunca espere na prova de residência, porque é uma questão muito avançada, eu diria. Seria mais provas dentro da radiologia mesmo, prova de título, tá? Uma hérnia umbilical com encarceramento de alças ileais, né? Basta perceber que aqui a gente tem uma diferença, até na densidade entre essa estrutura e as alças intestinais. Então, isso aqui não é uma alça intestinal, né? E a alça intestinal, ela não teria esse trajeto aqui em direção ao fígado. E dilatação de vias biliares intrahepáticas no paciente com esplenomegalia. A dilatação de vias biliares, a gente observa estruturas hipodensas, né, alongadas dentro do parênquima hepático, com um contorno um pouquinho irregular também, e a gente observaria essas alterações dentro do parênquima hepático, né? E a esplenomegalia não faz sentido também, não bate também até com o enunciado, né? O enunciado ele já nos direciona para uma hipertensão portal aqui, hemorragia digestiva alta, não é isso? Então ficamos com a letra D, que é a resposta do gabarito. Vocês gostariam de fazer mais algum comentário, Riene e Natália? Tá legal. Acabei de ver aqui, também tem circulação periretal aqui. Também tem a circulação colateral periretal. A gente vê alguns vasinhos aqui embaixo, tá? Aparecendo. Ótimo. Próxima questão, eu acho que aqui é o Einstein, né? Hospital Israelita Albert Einstein, deve ser 2019, 2020. Né? Então, é uma questão que fala assim: uma senhora de 75 anos, com hipertensão arterial controlada, diabetes e artrose do quadril, é levada pela filha ao pronto-socorro, com queixa de dor abdominal e vômitos há um dia. Faz uso de aspirina 100 mg por dia. Nunca foi operada. Está em regular estado geral, normotensa, apneica, febril, anictérica e desidratada. Frequência cardíaca 60 batimentos por minuto. O exame clínico do tórax não revela alterações. O abdômen não tem cicatriz e é doloroso difusamente. Isso aqui é um achado positivo aqui interessante. Mesmo a palpação superficial está tenso e tem sinais de irritação peritoneal difusa, mais evidentes no epigástrico. O toque retal não tem alterações. A filha traz um ultrassom de abdômen feito no dia anterior em outro serviço, cujo laudo sugere o diagnóstico de colecistite aguda calculosa. Então, a gente já tem um outro achado positivo aqui, ó, colecistite aguda calculosa. E a radiografia simples do abdômen mostrada abaixo, né, que a gente vai ver logo em seguida. Obtido um acesso venoso iniciado de hidratação e analgesia. Gasometria arterial não mostra alterações significativas. Hemograma com hemoglobina 9,8, leucócitos 15.000, sem desvio à esquerda. Creatinina 2,16, ureia 90, potássio 3,5 e sódio normal. Lactato sérico 35, PCR 187. O médico que está atendendo a paciente solicita tomografia, mas o radiologista disse que devido à insuficiência renal, seria melhor fazer o exame sem contraste, que não acrescentaria muito para o diagnóstico. A conduta, além de iniciar o tratamento com antibiótico, a reposição volêmica é. Então, vamos ver. Acho que, inicialmente, seria interessante os comentários de vocês, baseado no quadro clínico do paciente. Natália, me ajuda aí. Me ajuda o radiologista. Aqui o PCR eu sei que está aumentado, certo? E o lactato também.
Aí o lactato também está aumentado, não é isso? Bem aumentado, exatamente. Essa paciente realmente parece estar num. É um paciente bem grave, né? Um abdômen agudo, com sinais de irritação peritoneal, um exame físico bem florido, né? Pelo que ele mostra. Eu fui um pouco em dúvida com esse toque retal sem alterações. Ele não disse se tinha fezes, se. Enfim, não, É, pelo retal, acho que ficou meio dúbio. aham, Mas a gente já começa a ver que ela já está tendo até disfunção orgânica, né? Com aumento de creatinina, de ureia, esse PCR maravilha. altíssimo. Lembra muitos pacientes que a gente vê na oncoclínica. Eu vi uma paciente muito parecida com essa, quando eu rodei ano passado. E esse lactado também bem alto, podendo sugerir até um quadro infeccioso, né? Uma sepse. Ele Sim, não dá questão de. Tá aqui, normotensa. A pressão ainda tá boa, né? Não, certo. isso foi quando É, ela ele chegou para o fala socorro, né? Apesar dela estar gravíssima, a pressão ainda está segurando, mas a gente também não sabe isso. por quanto tempo, né? É. Acho Bem, que é da parte. caso hipotético, né? Às vezes até passa batido do avaliador alterar Porque ela esses. ter esses Mas às exames vezes todos alterados. essa normotensão tem que fazer, tem que ver se essa hipertensão dela estava controlada, ou então se essa normotensão tem uma queda em relação ao vazio dela. Sim, Exato, se não é uma hipertensão relativa, né? E essa normocardia dela também, pode ser que um dos medicamentos antipertensivos dela seja um beta-bloque, né? Por exemplo, Uhum, e não estaria uhum. alterado frequência cardíaca, apesar da irritação peritoneal, mas pode ser medicamentoso. Isso. maravilha. Meninas, e essa aspirina, 100 miligramas por dia, isso aqui dá úlcera e perfura? É uma das principais causas, paciente idosa, para a gente pensar que a dor dela é mais abdômen superior com irritação peritoneal, para a gente pensar numa úlcera péptica. Seria Sim, tanto A como a S, certo. as causas. Porque esse caso, ele traz dois dilemas, assim, duas coisas que estão chamando muita atenção que a gente vai ver na imagem, né? Que é a aspirina ter feito uma úlcera perfurada, mas, ao mesmo tempo, ele traz um ultrassom de uma colecistite aguda calculosa. E aí, você fica na dúvida, qual dos dois abdômenes agudos estão acontecendo, né, nessa paciente, né? E Uhum. aí, eu vou mostrar aqui a radiografia, eu não sei se essa imagem foi colocada na prova, né? Mas, assim, tá bem difícil de avaliar baseada nessa radiografia. Mas é uma radiografia do abdômen, é, parece ter sido feita em ortostase, eu tô achando. E ela traz aqui uma paciente de sexo feminino, a gente vê as mamas aqui, tá? E aí chamou atenção nessa radiografia, essa imagem radiopaca aqui, na fossa ilíaca direita, que tem chamado a atenção, mas também tem um outro achado que também chamou a atenção. Então, pensando numa colecistite calculosa, e você enxergar ah, uma imagem radiopaca aqui na fossa ilíaca direita, uma das possibilidades é o ilho biliar, né? Você tem uma erosão do cálculo, ele cair no duodeno, e aí migrar até o ilho e obstruir, sendo que, justamente, acompanhado do ilho biliar, normalmente a gente tem uma distensão de todo o delgado, né? Não é uma imagem radiopaca isolada aqui. Um outro comentário que eu gostaria de fazer de radiologia é que uma minoria dos cálculos biliares, eles são radiopacos, tá? Então, 15%, se eu não me engano, essa proporção deles são radiopacos. Então, apesar de a gente não, de ser descrito um cálculo biliar, a gente não enxerga nenhuma imagem que sugira um cálculo biliar aqui. Chamou também a atenção uma imagem radiolucente aqui, subhepática, mas poderia ser só um alço delgado. E aí o que chamou bastante atenção aqui nesse caso é isso daqui, ó. Parece que ela tem um pneu peritônio. Aqui, ó. Você enxerga, parece que aqui é a cúpula diafragmática, aparecendo aqui, e aqui um pneu peritônio. Tá. Bem,
isso foi o que eu consegui extrair dessa imagem que foi colocada. Aí as opções são fazer um novo ultrassom, um tratamento percutâneo por radiologia intervencionista, né? Aqui eu acho que seria uma drenagem dessa vesícula biliar, né? Funcionar por via percutânea essa vesícula biliar. Tratamento percutâneo por radiologia intervencionista. Letra C, intervenção cirúrgica de urgência. Letra D, tomografia, mesmo sem contraste. Letra E, hidratação vigorosa, tomografia com contraste depois. Então, a gente já consegue afastar algumas opções já de cara, né? Então, essa letra D, tomografia, mesmo sem contraste, a gente já sabe que, diante de uma situação como essa, não auxiliaria. Se você está pensando no abdômen agudo, inflamatório, né, ou perfurativo, você poderia até encontrar o pneumoperitônio, mas, via de regra, a gente prefere, já que a gente está diante de um caso de uma suspeita de um abdômen agudo inflamatório, a gente preferiria utilizar o contraste, né? E o radiologista já tinha dado a dica no enunciado, né? Que não adiantava. Exato, exatamente. Foi justamente... Exatamente. Ele já falou isso daí. Esse aproveita isso daí já anula a opção D, né? A opção A e B, elas são bem semelhantes, porque elas envolvem tratamento percutâneo de uma colecistite aguda, né? E aí, pelo que eu entendo de tratamento percutâneo, o Riene pode falar melhor, é que seriam restritos para pacientes, assim, absolutamente incapazes de fazer uma cirurgia, não é isso, Riene? No último caso, que a de escolha seria colecistectomia, se possível, por vídeo. Se o paciente estiver tão instável a ponto que não suporte um procedimento cirúrgico, é que a gente partiria para um tratamento percutâneo, e que nem sempre tem nos serviços de urgência, né? Porque geralmente pacientes que vão, aqui em Natal, por exemplo, pacientes que vão com quadro de colecistite, que vão para hospitais, por exemplo, como Deoclésio, Santa Catarina, são hospitais que não têm procedimento percutâneo. Então, certo. Então, me parece que, pelo que foi exposto no enunciado, não me parece uma paciente que não conseguiria ir para a cirurgia, né? Ela tem algum grau de descompensação, mas ela ainda conseguiria aguentar o procedimento cirúrgico. Uhum. Pelo menos o que foi desenhado no quadro parece isso, né? Que seria uma paciente que seria, entre aspas, fit para fazer uma cirurgia. Ela conseguiria passar por uma colecistectomia, né? E entra aquela questão de ela estar normotensa, né? Que ela tem os exames todos alterados, mas clinicamente ela tá bem, assim, ele ainda bota um estado geral regular, que a gente comentou mais cedo, né? Sim, Que talvez seja pra gente excluir essas duas alternativas pensando nisso, que se ele colocasse muito grave, aí já iria impossibilitar a cirurgia. Perfeito. Então, assim, diante do que foi exposto, né, digamos que a gente tenha ficado na dúvida se é um pneumoperitônio ou se é um ilho biliar. Não vejo nada além disso nessa radiografia. Independentemente de qualquer uma das situações, seria intervenção cirúrgica mesmo a opção, né? Seria a letra C, que foi a letra do gabarito, né? Não me parece que postergar esse diagnóstico não me parece que seria uma boa opção, né? Parece que a gente já tem definido, ou ela tem uma úlcera perfurada pelo uso da aspirina, que seria um pneumoperitônio, me parece que tem aqui, ou seria uma colecistite perfurada mesmo com ilho biliar, que não me parece ser a situação, tá? Vocês gostariam de fazer mais algum outro comentário em relação a esse caso? Só uma dúvida, em relação ao ilho biliar, pensando no quadro de obstrução, que o tratamento também seria a intervenção cirúrgica, mas na radiografia a gente não teria que ver mais distensão de alça, porque que não, eu pelo menos não consigo ver, né? Não, você está certíssima, Natália, que a gente tem, isso que é uma, digamos, que não encaixa no ilho biliar. A gente enxerga uma imagem radiopaca na fossa ilíaca direita, mas a gente não tem uma distensão de alças intestinais a montante, né? A gente não enxerga isso daí. Parece uma distribuição gasosa normal nas alças intestinais. Está faltando isso para a gente considerar essa imagem como um ilho biliar. E aí, existem
N outros diagnósticos diferenciais para imagens radioopacas na fossa ilíaca direita. Você pode ter desde um leumioma uterino aqui grande, que está por aqui, você pode ter um apendicolito gigante nessa região, você pode ter divertículo de seco também grande, enfim, linfonodo calcificado, muitas coisas podem se apresentar dessa forma, né? Mas dentro do contexto que foi apresentado, eu pensei nessa possibilidade, mas faltando essa distinção de alto e delgado, né? E aí me chamou a atenção essa imagem daqui que está me parecendo um pneumoperitônio. Tá bom? Eu tinha visto só o pneumoperitônio mesmo, essa imagem radiopaca tinha passado, por isso que eu disse que era bem parecido com uma paciente que a gente teve, a clínica bem parecida, e do mesmo jeito, não conseguiu fazer tomografia, tinha disfunção renal, ela acabou indo só para o raio-x e a gente deu o diagnóstico pela radiografia, bem parecido com a questão. Bacana, olha aí, se repetindo na vida real. Vamos lá. Aqui deve ser uma Secretaria Estadual de Saúde de algum lugar, 2017, né? Paciente de 47 anos de idade, do sexo masculino, etilista de 12 latas de cerveja por dia, há 20 dias apresenta náuseas e anorexia. O exame físico apresenta icterícia 1 cruz em 4, telangiectasia, circulação colateral no abdômen e ascite. Exames laboratoriais mostram hemoglobina de 11,2, TGO 124, TGP 98, albumina 2,7, INR 1,2, bilirrubina total 2,2, indicando, também parece que tinha flapping, né? Considerando esse caso clínico, julgue o item a seguir. Pela situação apresentada, deve-se solicitar ultrassonografia do abdômen. E se tiver alterações difusas do parênquima, eu acredito que seja além de veia porta superior a 0,8, pode haver indícios de hipertensão portal. Então, vamos dividir essa questão em duas partes, né? A parte clínica e a parte radiológica. Você gostaria de fazer algum comentário, Natália, sobre esse caso? Professor, acho que está mostrando um paciente com achados bem típicos de cirrose, inclusive descompensada, com ascite, com a telangiectasia e circulação colateral, indicando até mesmo a própria hipertensão portal. Eu só realmente não sei essa questão do diâmetro da veia porta, que aí eu acho que fica Certo. mais... Aí a gente vai entrar depois nesse daí. Mas assim, acho que um quadro com albumina baixa, INR já alterando, bilirrubina, um quadro de cirrose bem típico, né? Certo. Natália, uma dúvida, o FLAP por si só é considerado encefalopatia para calcular o score ou não? A encefalopatia é classificada em 4 graus, né? O grau 1 pode nem ter flapping, é uma encefalopatia mínima que você só percebe com discretas alterações. A partir do grau 2 já pode ter o flapping discreto. E o grau 3 já tem outras alterações de exame físico, né? Além do flapping, rigidez, mioclonias. E o grau 4, que já é o coma, que é o mais grave, né? Então, é um dos sinais de encefalopatia, não necessariamente hepática, inclusive outras encefalopatias metabólicas, até mesmo delírio, podem cursar com flapping também. Legal, bacana. Tô tendo uma aula aqui. Tô revisando um monte de coisa aí. Quem adquiriu o curso depois, aproveite, viu? Meninas, TGO e TGP estão tocados, isso é normal, né? Patopata crônico, fica mesmo meio aumentado assim. Acho que pode indicar a lesão hepatocelular, que ainda pode estar em curso, né? Tá na cirrose muito avançada, realmente, que não tem mais praticamente hepatócito, aí a gente espera a queda, né? Sim. Ou no caso das hepatopatias muito agudas, né? Da hepatite fulminante, que aí é até o sinal da cruz, né? As transaminases caem e as bilirrubinas sobem. Mas, assim, acho que no hepatopata crônico, que vem tendo lesão, ele ainda bebe, né? Ele ainda é etilista, que é a provável causa da hepatopatia dele. Acho que pode acontecer, sim, principalmente esse padrão, né, de TGO maior do que o TGP, que é o padrão bem típico do etilista. Quando o TGP é maior que o TGO, a gente já pensa mais na esteatose hepática. Certo. Bacana. E, assim, essa questão é uma questão que, infelizmente, a pessoa só precisa saber de um dado. Infelizmente ou felizmente, porque se a pessoa souber desse dado e não entender nada que foi falado antes, ela vai acertar.
Mas se ela souber de tudo isso daqui e não souber desse dado, que é o calibre da veia porta, ela não vai conseguir fazer a questão. Se bem que é 50% de chance de acertar aqui, né? Pelo menos isso. Então, para a gente considerar o calibre da veia porta como alterado, ele é acima de 1,3, 1,4 centímetros, né? 0,8 é um calibre considerado normal. Isso aqui não é o cutoff para considerar um aumento do calibre da veia porta. Né? E lembrando que o ideal é a gente fazer o estudo Doppler mesmo da veia porta, né? Porque às vezes você pode ter o calibre da veia porta nos níveis normais e você ter toda alteração do fluxo sanguíneo pela veia porta. Então, 0,8 é considerado normal, não é o cutoff para considerar como hipertensão portal. Seria aqui ele colocaria superior a 1,3, 1,4, dependendo da literatura que ele utilizar. Tá? E aí vai ser índice de hipertensão portal. Então, essa questão está errada, né? De 0,8 é considerado normal. Todos nós, se a gente for medir em mim, em Natália, em N, vai estar aí 0,8, 0,9, 1,0, nessa faixa daí mesmo, tá? Então, vamos lá. Quer fazer mais algum comentário, Reni? Tudo ok. Vamos lá. Eu acho que é o Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Estou achando que é 2018. Apendicite aguda é a emergência cirúrgica mais comum em crianças. Dos exames... por sinal, a radiopediatria ela é super destacada no Rio Grande do Sul. É um dos maiores centros de radiopediatria do Brasil. Então, acredito que eles tenham um público pediátrico bem importante lá. Dos exames laboratoriais e de imagem utilizados para o diagnóstico nesse grupo de pacientes, qual dentre os abaixo tem a maior sensibilidade, né, para fazer o diagnóstico de apendicite? Então, aqui ele colocou hemograma, leucograma, né, dosagem de proteína C reativa, o raio-x de abdômen, raio-x do abdômen, né, acho que seria uma rotina do abdômen agudo, a tomografia computadorizada abdominal ou ultrassonografia abdominal. Então, é uma questão que eu acho, assim, quando eu utilizo o termo sensibilidade, eu não sei se praticamente todos os pacientes vão ter a PCR alterada, porque se a gente considerar exclusivamente sensibilidade, eu acredito que a PCR vai ser extremamente sensível, porém extremamente não específica, né? E aí gera uma certa confusão na imagem. Hemograma e leucograma, acho que está bem claro que não é a alternativa, né? Muitos pacientes eles vão estar com o leuco normal, né? E aí a gente parte para a imagem, né? Raio-x, tomografia e ultrassom. E aí gera um fator de dificuldade essa diferenciação aqui, tomografia ou ultrassonografia. Raio-x a gente já pode afastar, né? O raio-x é um método de baixa sensibilidade. Basicamente, a gente vai encontrar achados do apendicolito e achados inflamatórios na fossa ilíaca direita, mas, assim, somente para você encontrar achados inflamatórios no raio-x, apendicites muito avançadas que vão dar isso daí. A maioria, 90%, não vai dar grandes alterações no raio-x simples de abdômen, né? E a gente fica com a tomografia computadorizada e a ultrassonografia. E aí, o difícil desse caso é porque a gente sempre escuta que para a criança a gente deve pedir ultrassonografia abdominal, pela questão da radiação da tomografia. E aí, talvez a pessoa, até no reflexo, ela já venha marcar aqui ultrassom, né? Sendo que a tomografia computadorizada ainda é o método mais sensível mesmo, ele tem a melhor performance diagnóstica, ele é o padrão ouro para apendicite, seja em criança ou em adulto. Mas a gente utiliza mais o ultrassom por uma questão de economia de radiação nesses pacientes, tanto no pediátrico quanto na grávida. Então, se a questão traz uma grávida ou uma criança com suspeita de apendicite, normalmente o exame pedido vai ser ultrassom. Mas nessa questão em específico, que ele fala de performance diagnóstica, de sensibilidade, é a tomografia computadorizada que é o melhor exame. Tá?
que foi o gabarito. É uma questão que eu considero difícil até para radiologistas mesmo, porque você tem que ter em mente essa diferenciação e que realmente a tomografia tem uma performance melhor. Vocês gostariam de fazer algum comentário? Na literatura, o que mais comum trazem é que pela ultrassom a sensibilidade para apendicite varia em torno de 85% e já a ATC de 90% a 100% a sensibilidade. E a ATC é mais específico também. Pessoal, aí uma dúvida, o que os preceptores geralmente comentam. É obrigado pedir com contraste para apendicite, independente da faixa etária ou não? Não, não é. É engraçado, porque, Viviane, eu estava comentando isso ontem. A sugestão que eu sempre dou é você não prescrever o exame de imagem. Você coloca o método diagnóstico que você quer, mas não prescreve com contraste ou sem contraste. Deixa isso a critério do radiologista. Porque, dependendo da situação, vou te dar alguns exemplos. Dependendo da situação, ou o radiologista vai fazer sem contraste, ou ele vai fazer somente com contraste por via oral, ou ele vai fazer com contraste somente por via venosa, ou ele vai fazer oral e venoso. Tem 4 formas de fazer esse exame, tá? E isso vai variar de acordo com uma série de contextos. E, às vezes, você utiliza formas diferentes de fazer o exame no mesmo paciente, na mesma hora. Então, o mais comum é você pedir sem contraste, porque um paciente não muito magro, que não tenha gordura, esse paciente, normalmente a gente consegue ver o apêndice espessado, a gente consegue identificar o apêndice espessado e o processo inflamatório da gordura em volta do apêndice, né? Então, você consegue, digamos, fazer o diagnóstico em boa parte dos pacientes que se apresentam com apendicite. Agora, se o paciente for muito magro, uma criança, por exemplo, que tem pouca gordura intraabdominal, aí já fica mais complicado. Na maioria das vezes, a gente utiliza contraste, pelo menos por via venosa. A questão do contraste por via oral varia muito de preferência do radiologista. Eu, particularmente, não gosto de utilizar. Eu só uso em última situação por uma questão de fluxo do serviço, por uma questão de que eu acho que não agrega muito na minha análise, e também é desconfortável para o paciente beber uma quantidade muito grande de contraste às vezes, especialmente no contexto de abdômen agudo. Então, via de regra, eu não peço para fazer com contraste por via oral. Então, resumo da ópera. Minha sugestão é, peça a tomografia, diga que é apendicite e deixa o radiologista decidir se é com contraste ou sem contraste. Tá bom? Outra dúvida, assim como na tomografia, se o paciente é gordo ou magro, varia na visualização da ultrassom também ou não? Muito, muito. A ultrassonografia, isso é um mantra que é repetido milhões de vezes, ele é muito operador dependente. Ou seja, dependendo da experiência do examinador, você vai ter mais dificuldade ou não de fazer. E aí, para piorar, em pacientes muito gordos, muito obesos, aí que fica mais difícil tecnicamente mesmo de se fazer o ultrassom. Então, eu diria aí, num chute, pacientes com IMC aí a partir de 30 e poucos, 35, já partiria para tomografia, porque o ultrassom vai ser muito difícil de identificar um apendicite. O ultrassom ele é reservado para pacientes, as grávidas, por causa da radiação no feto, mas não é um impeditivo você fazer tomografia numa grávida, você pode fazer, tudo uma questão de prós e contras, né? Mas aí, normalmente, a gente prefere fazer ultrassom para identificar apendicite na grávida. Ou até, alguns casos, a gente faz ressonância magnética. É um método excelente para fazer diagnóstico de apendicite na grávida. Faz ressonância magnética sem contraste. As ondas eletromagnéticas, elas não têm nenhum efeito biológico no feto, né? E aí você pode fazer com a altíssima acurácia esse diagnóstico. Ultrassom também nas crianças, como eu tinha comentado, e em pacientes magros, né, com IMC de 10 a não sei, 25, 30, vai ser bem tranquilo fazer esse diagnóstico. A partir de 30, eu acho que vai ficar bem mais complicado e muitas vezes não vai conseguir ver o apêndice nesses pacientes.
Bom, Ok. então vamos para a próxima. É uma questão da USP, 2019. É uma questão... Normalmente a USP tem questões bem difíceis, né? Mas essa eu considerei fácil se a pessoa chegou a ver essas imagens na graduação ou na residência. Então, essa questão ela fala de uma mulher de 47 anos, assintomática, tá? Isso é uma coisa importante. Realizou um ultrassom abdominal que identificou um nódulo hepático de 6 centímetros. Hiperecogênico. Isso daqui é um dado importante. No ultrassom, ele é hiperecogênico. Tomografia computadorizada, que está na imagem, demonstrou enchimento globuliforme da periferia do nódulo após a injeção do contraste. E seu enchimento pelo contraste no tempo portal. Qual o diagnóstico? Então, essa imagem daqui é uma imagem muito típica para o radiologista, é muito óbvio. Mas eu vou tentar fazer comentários como se ela não fosse uma imagem óbvia, tá? Então, o que a gente enxerga? Uma imagem hipodência, né, no segmento 8, e a gente enxerga na fase arterial, a gente pode observar aqui a aorta, a gente tem esse realce periférico da lesão, é um realce, são as bolinhas, por isso que ele fala globuliforme, são os glóbulos na periferia, né, e tem uma direção de enchimento centrípeto, né, em direção ao centro. E a gente observa na fase portal que esse nódulo ele preencheu completamente pelo contraste, né? Então, por mais que você... Só com a descrição já daria para fazer o diagnóstico, você já pode ir direto na alternativa, mas digamos que você não sabe o que é. Então, a gente consegue matar várias alternativas baseadas só na descrição clínica, né? Então, vamos começar de baixo para cima. Carcinoma hepatocelular. Nada da questão ela aponta em direção ao carcinoma hepatocelular. Não fala de um hepatopata crônico, não fala de uma pessoa com... enfim, nada para hepatopatia crônica. Com certeza, se a resposta fosse carcinoma hepatocelular, teria algo que fizesse menção à hepatopatia crônica, né? De forma semelhante, metástase hepática. Se fosse metástase hepática, a resposta teria algum indício de que seria uma paciente oncológica. E aqui não fala absolutamente nada de ser uma paciente oncológica. Acontece de pacientes assintomáticos chegarem com metástases hepáticas na clínica? Óbvio, o tempo todo, chega muito. Agora, a gente está falando de uma questão e a questão ela tem que ter uma lógica, né? Então, ele não vai colocar de uma maneira aleatória a descrição do quadro clínico com as alternativas, né? Aí a gente fica com hemangioma hepático e hiperplasia nodular focal. E aqui a gente vai precisar utilizar um pouco de radiologia, tá? O que é que a gente poderia, baseado no enunciado, já pensar menos em hiperplasia nodular focal? Normalmente, quando se fala de hiperplasia nodular focal, pode-se comentar sobre o uso anticoncepcional. O uso anticoncepcional está extremamente relacionado ao adenoma hepático. Isso, se a resposta for adenoma hepático em algum lugar, vai ter que falar de anticoncepcional no enunciado, né? Hiperplasia nodular focal, ela pode estar relacionada ao surgimento, mas não ao crescimento da lesão, tá? Já o hemangioma hepático é hiperecogênico na ultrassonografia, e essa descrição daqui é o que eu brinco com os alunos, é um carimbo da descrição do hemangioma hepático. Ele tem um realce globuliforme, que seriam essas bolinhas na periferia, e que vai preenchendo ao longo do tempo, ao longo das fases. Não necessariamente isso pode acontecer na fase portal, pode acontecer já numa fase mais tardia, muitas vezes a gente até adquire imagens com 7 minutos, 10 minutos, para ver se houve um enchimento completo da lesão. Tá? Então, recapitulando também uma questão de radiologia, fase arterial ela é feita com 30 segundos, essa imagem, essa foto, ela foi feita com 30 segundos após o início da injeção, e aqui é uma fase portal, aparentemente é uma fase portal, ela é feita com 70 a 90 segundos após da injeção do meio de contraste. Fase de equilíbrio
é aquela fase que no hepatocarcinoma, por exemplo, você vai ter o chamado washout, clareamento, ele é feito com 3 minutos, tá? 180 segundos. Então, a resposta aqui, baseada na imagem, é hemangioma hepático. Vocês querem comentar alguma coisa? Professor, eu acho que só reforçar isso que o senhor falou, que para mim, pelo menos, ajudou muito quando o senhor mesmo me disse, quando eu rodei lá na radiologia, das palavras mágicas, né? Uhum. Do globuliforme, washout, cicatriz central, como a gente vai ver mais na frente, né? Então, E, acho que mais do que saber todos os detalhes da lesão, você tem que saber o que diferencia uma lesão da outra, né? Acho que a exato. principal dica nessas questões de nódulos hepáticos é essa, que eu achei muito boa. Para mim, funciona bastante. Vamos lá. Palavras mágicas pode ser só um. Pronto, isso daqui vai fazer você acertar uma questão para quem estiver assistindo aí. Vamos lá. Palavras mágicas em nódulos hepáticos, certo? Vamos utilizar as opções aqui. Hemangioma hepático vai ter globuliforme, periférico, vai ter enchimento centrípeto, vai ter a direção centrípeta, a preenchimento central. Esses termos eles vão ser super comuns. E aí eu volto numa questão que eu tinha comentado contigo, Natália, há algumas semanas, é que o examinador, quando ele faz uma questão, ele quer fazer uma questão para não ter dor de cabeça. Eu já fiz questões de concurso, você quer fazer uma questão, digamos, toda amarrada. Você não quer dar Sim, margem para fazerem recursos para aquela questão. para pensar em outras alternativas, né? Assim, Exato, exatamente. na vida real acontece, né? Pois é, acontece, mas, via de regra, o examinador que não quer ter dor de cabeça, ele vai deixar uma questão, ele consegue deixar uma questão com um nível difícil ou médio, depende do que ele quer com aquela questão, mas ele consegue deixar amarrada, ele consegue deixar sem lacunas para contestação. Uhum, Então, por exemplo, se nessa questão daqui, outras coisas podem se apresentar dessa maneira, hiperecogênico com realce centrípeto? Pode. Pode por exemplo, um colangiocarcinoma intrahepático pode se apresentar dessa forma. É difícil? É super difícil de se apresentar dessa forma. Ele pode se apresentar dessa maneira. Vai ter um enchimento globuliforme? Não. Não vai ser periférico, vai ter um preenchimento central, não vai ser tão hipodenso assim, vai ter outros comemorativos. Mas, assim, se tivesse como se ele colocasse como resposta que colangiocarcinoma, tirasse a hemangioma e colocasse colangiocarcinoma, poderia gerar uma confusão. Então, uhum, voltando para a questão das palavras mágicas, né? Metástase hepática, vai ter alguma coisa falando de perda de peso, falando de histórico de neoplasia de mama ou de cólon há tanto tempo, vai ter alguma coisa nesse sentido, mostrando que é um paciente oncológico. Ninguém vai colocar do nada, o paciente é assintomático, chegou e tem uma metástase hepática. Isso acontece o tempo inteiro, na vida real, isso acontece o tempo inteiro. Isso acontece em prova de residência só se a pessoa quiser ter uma questão para ter recurso, né? Que ela vai fazer uma uhum. questão dessa forma. Hiperplasia nodular focal vai ter os termos nódulo com realce arterial ou hipervascular e vai ter o termo cicatriz central. Tem hiperplasia nodular focal sem cicatriz? Tem também. Mas, para não gerar dúvida, sempre vai ter o termo cicatriz central. E, por fim, o carcinoma hepatocelular sempre vai ser dentro de um contexto de um hepatopata crônico, um cirrótico. Vai ter alguma coisa mostrando que é um cirrótico. Nunca vai ser um paciente que chegou super bem, não tinha nada e chegou com hepatocarcinoma. Então, palavras mágicas em nódulos hepáticos são essas aí. Uhum, legal. Vamos lá. Aqui acho que é Rio Grande do Sul, né? Associação Médica do Rio Grande do Sul, acho que é algo desse tipo, 2019. Qual o método de imagem mais sensível para a detecção de cálculos de vesícula biliar? Aqui não foi uma questão feita por radiologista. Então, a gente está falando de sensibilidade, né? Então, colangio-ressonância magnética, tomografia computadorizada abdominal com contraste, colecistograma oral,
ultrassonografia de abdômen. Então, a gente já pode excluir de cara aqui tomografia computadorizada. A gente sabe que a tomografia computadorizada não é um bom método para avaliação da vesícula biliar, né? Especialmente para identificação de cálculos. Eu já fiz o comentário de que cálculos biliares, uma pequena proporção deles são radiopacos, né? 15%, se eu não me engano, aparecem nas radiografias. As tomografias eu acredito que seja um pouquinho mais, mas ainda assim não é o melhor método de imagem para avaliar os cálculos biliares. E aí a gente fica aqui com coluna de ressonância, colecistograma e ultrassonografia. Vamos falar do colecistograma, né? É um método que praticamente não se utiliza mais, né? Sinceramente, eu não sei a performance diagnóstica do colecistograma oral, mas eu tenho certeza de que não é tão boa quanto o ultrassom e a coluna de ressonância. E aí vem certamente essa aqui foi uma questão que recorreram, não tenho a menor dúvida. Porque tem duas opções com sensibilidade muito semelhantes, e se brincar, a opção que não era a do gabarito é até melhor. Então, o gabarito está como ultrassonografia do abdômen, porém a coluna de ressonância magnética, que talvez para um cirurgião ou para o clínico seja um exame muito voltado para avaliação de coledocolitise, não de cálculos na vesícula biliar. É um método absolutamente fantástico para avaliar cálculos na vesícula biliar. A questão é que não se pede porque não precisa pedir, porque o ultrassom resolve todas as vezes. É um método muito mais caro. Mas a coluna de ressonância, você consegue identificar todos os cálculos que você consegue identificar no ultrassom do abdômen. E talvez até mais. A lama biliar fica muito mais fácil de ver na coluna de ressonância do que até no ultrassom. O ultrassom é fenomenal, um método de escolha para avaliação de cálculo biliar na vesícula biliar, mas a coluna de ressonância também é muito boa. Tá? Alguma dúvida aqui? Não. Beleza. Então, vamos lá. Aqui eu acho que é SUS Pernambuco, né? Secretaria Estadual de Saúde Pernambuco. Uma mulher de 33 anos, diagnosticada com lesão hepática focal durante o exame de ultrassom abdominal para investigação de dor no abdômen superior. Então, palavras mágicas dos nódulos hepáticos, né? O radiologista sugeriu a realização do exame de ressonância magnética com contraste hepático específico. Aqui já entrou uma coisa meio avançada, né, para definir a lesão. A ressonância mostrou uma pequena cicatriz central, e realce intenso na fase hepatobiliar. Qual o diagnóstico e a conduta adequada? Então, tem o termo globuliforme, centrípeto, aqui não tem, então não marca hemangioma, tá? E aí, tratamento de hemangioma com embolização, enfim, tem dois erros aqui, né? Tanto o diagnóstico hemangioma quanto o tratamento, né? Não parece plausível fazer uma embolização diante dessa situação aqui. Um amartoma e ressecção. O amartoma, ele normalmente é uma lesão hipodensa, uma lesão que realça pouco, né? Pequena, muito pequena, uma lesão aí com menos de 1 centímetro, e via de regra não precisa ser submetida à ressecção, ela é assintomática. Adenoma e ablação por radiofrequência, né? Vamos deixar isso aqui separado. Hepatocarcinoma e ressecção seria mais uma opção aqui, mas não fala de um paciente hepatopata crônico, né? Além disso, a ressecção, a conduta de ressecção é uma conduta que tem uma série de outros detalhes que tem que ser levado em consideração para se decidir por uma ressecção de hepatocarcinoma, critérios de Milão, enfim. Por último, a gente tem hiperplasia nodular focal e a conduta expectante, né? Então, tem uma palavra mágica aqui, que eu tinha comentado, né? Cicatriz central. Cicatriz central é uma palavra mágica que pertence a... O que vocês acham? Hiperplasia nodular. Hiperplasia nodular focal, né? E a hiperplasia nodular focal, ela é uma lesão benigna, ela pode crescer, como uma série de casos que a gente tem reunido aqui. Existe crescimento, mudança dimensional mesmo, mas não precisa fazer nenhum tratamento cirúrgico para essas lesões. E a conduta é expectante mesmo, é acompanhamento, não precisa ter uma conduta cirúrgica nesses pacientes.
né? E a gente tem um adenoma. O adenoma, ele vai ser as palavras mágicas do adenoma, né? Vai ser anticoncepcional oral, vai ser uma lesão com sangramento, talvez, uma paciente jovem como ela que tem uma lesão hepática que sangrou. O adenoma é o nódulo nesse contexto que mais sangra, né? Agora, o tratamento me parece também esse é um dos tratamentos. Normalmente, o adenoma ele é submetido à ressecção mesmo. A ablação, a meu ver, está restrito a poucos centros que fazem ablação de adenoma, né? E aí, falando especificamente do contraste hepatoespecífico, o Primovich, a pessoa não precisaria saber como se comporta essa lesão no Primovich para acertar, né? Só em você saber que tem a cicatriz central, você saberia que é hiperplasia nodular focal. Então, o Primovich, o contraste hepatoespecífico, ele é utilizado na diferenciação desses nódulos hipervasculares, nódulos arterializados no fígado, né, para diferenciar basicamente dois tipos de lesão, adenoma da hiperplasia nodular focal. Existe uma certa uma sobreposição, principalmente por parte dos adenomas inflamatórios, que eles podem se comportar dessa forma, como uma captação do contraste na fase hepatobiliar. Mas aí isso seria algo muito avançado, né, dentro da radiologia, seria já uma questão aí de prova de título. Tá? Ele certamente não colocaria aqui, ele botou o clássico, colocou o clássico, que é esse realce intenso na fase hepatobiliar, né? Então, palavra mágica, cicatriz central, pode ir direto para hiperplasia nodular focal. Nenhum examinador é louco de colocar esse termo daqui e inventar de colocar um hepatocarcinoma, por exemplo, como a resposta. Comentários? Não. Professor, mas tanto o adenoma como o hepatocarcinoma poderiam causar também, né? A cicatriz central? Poderiam o quê? Ter a imagem da cicatriz central também? Ou essa imagem é específico da hiperplasia? Não, eles podem, mas digamos, é um outro mecanismo, tá? O adenoma por necrose, ele pode ter uma imagem de necrose simulando uma área de cicatriz central, e o hepatocarcinoma também, de uma maneira semelhante, uma área de necrose, hemorragia, etc., poderia simular uma cicatriz central. Mas não é típico, de forma alguma, a cicatriz central nessas lesões. Já a hiperplasia nodular focal, ela tem a cicatriz central, uma cicatriz fibrosa, tá? E aí, o único momento que você tem que prestar atenção quando fala de cicatriz central é se, dentre as opções, tem o hepatocarcinoma subtipo fibrolamelar, que aí já é numa outra população, já pacientes mais jovens, pacientes de 15, 20 anos, por aí, né, que aparece com a lesão maligna, mas aí o contexto também vai ser outro. O contexto vai ser de uma massa hepática, hipervascularizada, heterogênea, e aí ele pode falar de cicatriz central, porque essa lesão também se manifesta como cicatriz central, que na ressonância tem um sinal diferente da hiperplasia nodular focal. O carcinoma fibrolamelar tem uma cicatriz central que é preta no T2, que é um hipossinal em T2, e a hiperplasia nodular focal tem a cicatriz central que é um hipersinal no T2, ela é branca no T2. Tá? Então, se tivesse aqui o carcinoma fibrolamelar, a gente poderia ficar esperto. Mas também não tem essa opção, seria uma opção, inclusive, bem difícil de se pedir. Então, a gente fica com a hiperplasia nodular focal. Como eu comentei, um examinador, só se ele quiser que tenha um recurso na questão dele, ele vai colocar a cicatriz central e colocar uma outra opção além de hiperplasia nodular focal. Tá? Essa daqui você pode já meio que no automático mesmo, e ganhar tempo. Vamos lá, outra questão, paciente de 78 anos, do sexo masculino, internado na UTI, em estado crítico após infarto agudo do miocárdio. Inicia quadro de dor abdominal intensa e sinais de sepse franca. Realizou um ultrassom de abdômen que revela a presença de gás na parede da vesícula e espessamento desta. A conduta mais apropriada neste caso então, assim, é um caso de medicina intensiva com cirurgia, né, e aí pinceladas de radiologia. Então, falando especificamente da radiologia, a gente tem
um espessamento da parede da vesícula biliar, que indica processo inflamatório da vesícula biliar, no paciente grave. E aí, gás significa o quê na parede da vesícula? É uma colecistite enfisematosa, né? Que é uma colecistite com uma mortalidade altíssima. Né? Então, você sabendo que é baseado no ultrassom, sabendo que é uma colecistite enfisematosa, diante de um paciente com essas características, que conduta se tomar? E aí, as alternativas são muito mais de cirurgia, né? E aí você poderia comentar para a gente, Riane? Tem uma tabelinha de critérios, que são os critérios de toque, que pela colecistite enfisematose em si, seria grau 2 dessa colecistite. A conduta de escolha seria a colecistectomia, pelo risco de, como já tem gás na parede, de fazer perfuração, coloperectome e piorar da sepse. Só que sempre deve-se avaliar o estado do paciente, porque esse, por exemplo, da questão do paciente bem grave, pós de infarto agudo do miocárdio. Então, esse paciente é pouco provável que, se submetido à cirurgia, ele sairia bem do pós-ópera. Então, nesse caso, a gente opta pela colecistostomia, que vai resolver o quadro, derivar. Se o paciente estabilizar depois, faz um segundo tempo com a colecistectomia. Maravilha. Muito bom. E essa foi a resposta mesmo, né? A colecistostomia nesse paciente. Inclusive, é um procedimento, assim, de realização, eu considero bem complicado, assim, avançado do ponto de vista de radiologia intervencionista. Mas em mãos experientes pode salvar um paciente como esse. Maravilha. Quer comentar alguma coisa, Natália? Não, professor. Tudo tranquilo. Vai ser questão mais de cirurgia, né? Tá bom. Então, aqui, PSU Minas Gerais 2019. Não conheço essa instituição. Então, vamos lá. Mulher de 47 anos, costureira, refere dor abdominal na região subcostal direita de início a 48 horas. Acompanhada de febre e vômitos, 2 episódios. Piora rápida nas últimas 20 horas. O paciente não apresenta comorbidades. Ao exame apresenta sobrepeso, IMC de 27, corada, hidratada, febril, anictérica, taquicárdica. Um abdômen doloroso à palpação no rebozo costal direito, com vesícula palpável, dolorosa, com defesa peritoneal localizada. A ultrassonografia mostra colecistolitíase e parede da vesícula biliar com espessura no limite da normalidade. Ausência de líquido livre na região. Foi solicitada cintilografia. Sobre esse caso, assinale a alternativa correta. Então vamos lá, mais uma vez uma questão assim que tem uma certa dissociação da prática normal, do dia a dia, né? Que eu acredito que não teve uma consulta de um radiologista para se fazer, para se confeccionar esse caso clínico. Então, a opção A, infecção da bile é o fator primário determinante da evolução para colecistite aguda. O preenchimento da vesícula biliar durante a cintilografia afasta o diagnóstico de colecistite aguda. O primeiro exame que deveria ter sido solicitado é a tomografia computadorizada, que é mais sensível que a ultrassonografia para o diagnóstico. O sinal de Murphy não se presta ao diagnóstico diferencial de colecistite aguda com cólica biliar. Né? Então, assim, de cara a gente pode excluir a C, né, que fala de tomografia sendo melhor do que ultrassom, a gente já pode afastar isso daí. E a gente fica com outras 3 alternativas. Então, Riene, quer comentar aqui essa primeira? A infecção da bile é o fator primário determinante da evolução para a colecistite aguda. Não ficou muito claro para você, ficou claro isso daí. Não é nem tanto primário. O fator primário que tem nos pacientes com colecistite tem a inflamação da parede da vesícula, geralmente crônica, pelo cálculo em si, e essa inflamação ao longo do tempo pode provocar translocação bacteriana, mas como é coli. Então, não é o fator primário. Geralmente, primeiro tem cálculos, que ao longo do tempo evolui com infecção. É claro que tem os pacientes graves de CTI que fazem colecistite alitiásica, mas é outro contexto. O mais comum é ter primeiro cálculo
que provoca todo o mecanismo fisiopatológico. Tá. E a letra D, o sinal de Murphy não se presta ao diagnóstico diferenciado de colecistite aguda com cólica biliar. Comenta aí, Rina. Geralmente, a gente usa muito durante o exame físico o sinal de Murphy. Geralmente, está mais presente em pacientes que têm o quadro inflamatório infeccioso. Geralmente, cólica biliar em si não causa, o paciente não para de inspirar durante o exame físico, que a gente palpa a região. Certo. Maravilha. Então, se você tiver um pouquinho de conhecimento de radiologia AC, você afasta, né? Isso aqui é um conhecimento da graduação. A letra A e letra D aqui, os conhecimentos aí de cirurgia, você afasta, você ficaria com a letra B, né? Preenchimento da vesícula durante a cintilografia afasta o diagnóstico de colecistite aguda. E eu queria fazer um comentário. Cintilografia para vesícula biliar é uma coisa assim que já está entrando em desuso já há muitos anos. Foi um método muito pedido até uns, eu diria, até uns 10, 20 anos, e cada vez menos se pede, porque os outros métodos diagnósticos se tornaram muito bons para avaliação da vesícula biliar. A ultrassonografia, a ressonância magnética, elas são métodos maravilhosos. Mas, de fato, existe essa correlação entre se a vesícula se tem um processo inflamatório vesícula biliar, ela não se preenche durante a cintilografia, né? Sendo que na vida prática não se pede cintilografia para esses pacientes porque é extremamente indisponível, né? É um exame mais demorado, difícil de marcar, difícil de programar, o paciente vai levar alguns dias para conseguir, se tiver acesso, né? Enquanto que o ultrassom, ele é muito mais acessível, e a ressonância certamente é mais acessível do que a cintilografia. Então, apesar desta alternativa ser correta, não me parece que reflita a realidade. É uma realidade que existia há muitos e muitos anos, mas não mais. Então, a melhor conduta aqui é repetir o ultrassom. Ultrassom é padrão ouro. Se o ultrassonografista teve alguma dificuldade em fazer esse diagnóstico, muito provavelmente, como esse é um caso hipotético, né, ele quis valorizar essa questão de ter uma vesícula de parede normal. Mas, muito provavelmente, diante de tudo que foi colocado aqui no contexto, com dor subcostal, com palpação dolorosa subcostal direita, vesícula palpável, dolorosa, com certeza o ultrassom será alterado. Tá? O examinador, ele colocou isso daqui só para confirmar o ponto que ele queria provar. Né? Então, na vida real, se isso daqui veio normal, ou é um erro do examinador, ou tinha alguma dificuldade a mais, que ele não conseguiu ver a vesícula biliar, e a conduta correta é repetir o ultrassom. Tá bom? Então, a letra B é a resposta. Mas, acredito que vocês nunca vão pedir uma cintilografia de vesícula biliar na vida de vocês. Professor, só uma dúvida em relação a isso. No caso de um paciente, que não é o caso, né, que ele bota um IMC de 27, mas se você já sabidamente é um paciente muito obeso, qual seria a alternativa, assim, na impossibilidade de você confiar no ultrassom, mesmo que repetindo com outro examinador? Teria algum outro exame no PS que a gente pudesse optar? Certo. Bacana a sua pergunta, Natália, porque, assim, contrariamente ao apêndice, que é uma estrutura profunda, a vesícula biliar e apêndice são estruturas intraabdominais, mas a vesícula biliar, digamos, é uma lesão, é um órgão superficial em relação ao apêndice secal. O apêndice secal é profundo, você tem dificuldade em achar ele mesmo, e ele está próximo a diversas estruturas que atrapalham demais encontrá-lo. As alças intestinais que estão ali vão fazer gás, vão dificultar a sua identificação. Já a vesícula biliar é bem diferente. É muito fácil identificar a vesícula biliar, porque você se utiliza da janela do fígado. Então, se você coloca o transdutor no espaço intercostal e utiliza o fígado como uma janela, você vai conseguir avaliar a vesícula biliar, por mais grave que esteja o paciente. O paciente pode estar em UTI,
que você, cheio de parafernália em cima dele, você vai encontrar uma janelinha que você conseguirá avaliar a vesícula. Então, a questão do peso não influencia tanto. Teria que ser um obeso mórbido mesmo, assim, um IMC absurdo, aquela paciente completamente anasarcado, aí pode gerar alguma dificuldade. E aí qualquer exame de imagem seria muito difícil para fazer nesse paciente. Seja cintilografia, seja ressonância magnética, tomografia computadorizada, qualquer exame seria difícil nele. Então, você pensou em vesícula biliar, pensou em ultrassonografia. Não vai fugir disso daí. Tá? Então, a gente ainda tenta e vindo normal é porque vai pensar em outro diagnóstico mesmo, né? Não vai insistir. Exatamente. Passando para a vida real, né, que aparecem casos, assim, muito estranhos, peguei alguns poucos casos de lama biliar simular colecistite. Lama biliar, que a gente só identificou na ressonância magnética. Mas isso é uma raridade da raridade, tá? E na maioria dos casos, você vai fazer o diagnóstico pela ultrassonografia mesmo. Tá? Aqui, uma do Hospital das Clínicas da UFPR, 2018, assinala a alternativa que apresenta o tumor hepático benigno mais comum. Essa é uma questão que você precisaria ter noção de radiologia, que a gente fala sobre isso, ou até de patologia, se brincar. O tumor hepático benigno mais comum é o hemangioma, ele está presente em torno de 9 a 10% da população. Tá? O adenoma e a hiperplasia nodular focal são bem comuns, mas certamente menos comuns do que o hemangioma. Eu não sei exatamente a proporção da população, mas não é tão grande. Os amartomas também são relativamente raros e os nódulos macro-regenerativos mais raros ainda dentro do contexto da hepatopatia crônica. Tá? Então, hemangioma é o nódulo hepático benigno mais comum. Tá? Aqui do Mato Grosso do Sul, 2018, paciente do sexo feminino, branca, de 40 anos, com diagnóstico prévio de cirrose hepática. Cirrose hepática, há cerca de 4 anos, está sendo monitorizada para hepatocarcinoma. A melhor estratégia de screening então, screening de hepatocarcinoma e hepatopata crônico. Isso daí a gente viu da gastroenterologia, né, na graduação, se fala sobre isso. Então, como é que a gente faz screening de hepatocarcinoma? Né? Ressonância magnética de abdômen e provas de função hepática, não. Seria ótimo que os pacientes fizessem, mas ressonância magnética, do ponto de vista populacional, é caro. Não dá para fazer ressonância magnética de 6 em 6 meses em todo paciente hepatopata crônico. Tá? Existem até algumas iniciativas em fazer umas ressonâncias magnéticas mais resumidas nessa população, mas de forma alguma vai ser o método de rastreamento para eles. Ultrassom de abdômen superior e alfa-fetoproteína, essa é a resposta, né? Cada 6 meses os pacientes fazem. A alfa-fetoproteína tem uma grande discussão se deve permanecer ou não, como uma das coisas do rastreamento, né? Até onde eu sei permaneceu, mas tem essa discussão. Provas de função hepática não, CA19-9 também não, e cintilografia hepática com TECNES marcado também não. Então, o ultrassom de abdômen superior com alfa-fetoproteína a cada 6 meses. Se identificou um nódulo, seja lá o que for, esse paciente ele vai para um método seccional, seja tomografia computadorizada com contraste ou ressonância magnética com contraste. Qualquer um dos dois serve. Identificou um nódulo hipervascularizado com clareamento ou washout, fez o diagnóstico do hepatocarcinoma, caso esses nódulos sejam acima de 2 centímetros. Tá? Professor, só uma dúvida em relação a isso, que eu vi uma questão da Unifesp, inclusive, uma questão mais antiga dos últimos anos, porque quando ele fala do diagnóstico, né, que é uma das poucas neoplasias que você pode fechar o diagnóstico sem biópsia. Aí ele diz, são necessários 2 exames de imagem ou um exame de imagem com alfa-fetoproteína. Aí eu fiquei em dúvida, esse exame de imagem, não sei se o senhor vai saber especificar, a ultrassonografia conta? Por exemplo, uma ultrassom alterada com alfa-feto? Não. Não, Ultrassom... não seria suficiente, né? Teria que ter a tomo ou a ressonância. Isso. Você que é a mestre dos mapas mentais, Natália,
ultrassom tá aqui, aí ultrassom sai fora da jogada, identificou alguma coisa no ultrassom, passa para método seccional, tomografia ou ressonância, tá? E aí você faz o diagnóstico. Então, o ultrassom é só para identificar um nódulo, pode ser, o ultrassom ele pode identificar nódulo de regeneração, pode identificar nódulo displásico, pode identificar cisto e achar que é nódulo por algum motivo, pode identificar um hemangioma, pode ser qualquer coisa. Ele vai identificar alguma coisa. Achou alguma coisa focal no fígado, vai para método seccional. Caso no método seccional essa coisa focal seja hipervascularizada e com washout, aí sim, você faz o diagnóstico do hepatocarcinoma, tá? Mas também tem uma questão dimensional também, ele tem que ter mais do que 1 ou 2 centímetros, depende do guideline que você está utilizando. Abaixo disso você considera como um possível distúrbio perfusional. Você não crava como um hepatocarcinoma, porque tem uma repercussão nisso, né? Você está fazendo um diagnóstico de uma neoplasia. Então, você tem que ter certeza disso. E para ter certeza, existe um cutoff dimensional. Então, se é um nódulo, digamos, com 3 centímetros, que é hipervascularizado e com clareamento, você fez o diagnóstico de hepatocarcinoma. Não precisa biopsiar para tratar. Essa é uma grande mensagem, uma das poucas neoplasias que tem essa particularidade. Tá? Isso. Na questão, inclusive, ele considerava, por isso que eu sempre achei que fosse com método seccional, mas nessa questão da Unifesp, eles consideravam, eles botavam um caso de um cirrótico, que tinha feito uma ultrassonografia com a fofeta estourada, com 3 nódulos, era uma coisa assim, na ultrassonografia, e aí perguntava qual era o próximo passo. Aí tinha uma alternativa que era solicitar método seccional. E a outra, e a resposta, que foi dado o diagnóstico de hepatocarcinoma pelo ultrassom, né? Que não né? Mas esse ultrassom que eles falaram era ultrassom com contraste de microbolhas ou não? Eu não sei se pode ser utilizado como diagnóstico. Não lembro, depois eu posso até mandar para o senhor a questão para tirar essa dúvida. Tá. A gente pode discutir depois também. Tá bom. Era sobre esse assunto. Aí fiquei com essa dúvida, mas a gente vê. Entendi. Na próxima live. E vamos lá. Aqui é uma questão da USP 2017, mulher de 35 anos de idade, assintomática, vem encaminhada pelo ginecologista para avaliação devido a nódulo hepático heterogêneo e hipoecóico de 4,9 centímetros de maior diâmetro, identificado no ultrassom de rotina, ou seja, assintomática. Usa contraceptivo oral combinado. Relata transfusão sanguínea após complicação no primeiro parto e negatilismo. Isso aqui colocou para confundir, né, a transfusão sanguínea. A pessoa ficar pensando, poxa, será que é vírus C? Mas, enfim. Exame clínico sem alterações, excesso de cicatriz cesariana prévia. Tomografia computadorizada para melhor avaliação, qual o diagnóstico mais provável? Então, essa questão aqui, além de você saber radiologia, você tem que saber interpretar a imagem de radiologia. É uma questão que eu considero no nível alto. Assim, apesar de ser, quem já viu essa patologia achar fácil, né? Mas assim, para quem não viu, vai ter uma certa dificuldade, porque depende da sua interpretação da imagem. Então, aqui ele mostra um ultrassom com um nódulo hipoecóico, tá aqui nessa região, e a resposta está toda aqui. Então, a gente tem uma tomografia computadorizada na fase arterial, e a gente enxerga um nódulo lobulado aqui, contornos lobulados, e com uma área central sem realce. A área central sem realce é a famosa cicatriz central, né? Então, em sendo a cicatriz central, vai ser a hiperplasia nodular focal. E aí ele colocou aqui, se não me engano, é a resposta à hiperplasia, é isso mesmo. Ele colocou aqui, até para gerar uma certa confusão, colocou o uso de contraceptivo oral, né? Que aí a pessoa vai pensar, poxa, contraceptivo vai ser adenoma hepático. Sendo que as duas estão relacionadas ao uso do contraceptivo. Né? O que acontece é que no adenoma, em particular, existe uma recomendação de suspender o contraceptivo, porque o uso dele está relacionado ao aumento progressivo
do tamanho do nódulo, e quanto maior o nódulo, existe uma maior chance dele sangrar. Então, normalmente se pede para parar de usar o contraceptivo. Sendo que a hiperplasia nodular focal também está relacionada ao uso de contraceptivo. Pacientes que usam têm uma chance maior de ter a hiperplasia nodular focal. Tá? Mas aí, a resposta toda está aqui, ó, nesse pontinho aqui. Essa área central sem realce é a tal da cicatriz central. Tá? Dúvidas? Tá, beleza. Eu considero, acho que essa daqui talvez até agora tenha sido a questão mais difícil, porque ela envolve realmente uma interpretação da imagem um certo grau avançado. Aqui é uma questão do UOL, do nosso hospital, da FRN, 2019. Paciente de 52 anos de idade, com sexo masculino, com histórico de hepatopatia crônica por infecção pelo vírus hepatite C. Compareceu ao ambulatório trazendo tomografia computadorizada de abdômen, que evidencia imagem nodular hepática medindo 3 centímetros no segmento 7. Vamos lá, é a parte que interessa. Com realce pelo contraste na fase arterial e rápida atenuação nas fases portal e tardia, washout. Essa palavra mágica, washout, pertence ao carcinoma hepatocelular, especialmente dentro de um contexto de hepatopatia crônica. Tá? Diante do caso apresentado, o provável diagnóstico é carcinoma hepatocelular. Então, se você lesse até aqui hepatopatia crônica e pulasse para as alternativas, você já poderia meio que já dar uma marcada aqui do lado de carcinoma hepatocelular, porque já seria muito provável que essa fosse a resposta. Tá? O NAERP, 2017, um homem de 79 anos apresenta-se com confusão, dor abdominal, tremores, temperatura retal 34 e icterícia. Uma radiografia abdominal mostra ar na árvore biliar. Qual o diagnóstico correto? Quer comentar alguma coisa, Rene, nesse caso? Na árvore biliar, o mais comum que a gente pega na prática clínica, geralmente é paciente pós-CPRE, por algum motivo, algum coledocolitismo. O paciente tem clínica infecciosa, tremor, e ele mostrou uma temperatura retal de 34, classicamente aquele sinal de Lenander, quando o paciente tem febre, mas a temperatura retal está pelo menos 1 grau Celsius a menos. E aqui tem aquela tríade clássica de dor abdominal, supostamente febre, né, pelo sinal de Lenander, e a icterícia, que é bem típico da colangite aguda. Perfeito. Colangite aguda é a resposta. E o quadro clínico ele teria sido desenhado de uma forma totalmente diferente nessas alternativas aqui, né? Pancreatite aguda, se falaria alguma coisa de amilase, se falaria alguma coisa de dor epigástrica, se falaria alguma coisa, o contexto seria ou paciente que bebeu, ou a mulher que tem cálculo, já tinha cálculo visto no ultrassom, cálculo biliar, talvez falasse alguma coisa de tomografia, falasse alguma coisa de necrose pancreática, né? Policistite aguda, a gente teria dor no hipocôndrio direito, dor à palpação, né? Falaria aí de algum ultrassom, alguma coisa nesse sentido. Apendicite aguda também seria uma dor na fossa ilíaca direita, um quadro bem diferente. E hepatite viral aguda também não tem nada a ver aqui com gás na via biliar, né? Então, ar na via biliar, como o Rene falou, é super comum nos pós-operatórios, nas derivações biliodigestivas, pós-CPRE, pós-papilotomia, né? Mas dentro dessas opções aqui, muito provavelmente é uma colangite aguda com produção de gás. Né? Muito bom. Aqui, não conhece essa instituição, 2017. Em relação às imagens abaixo, qual opção corresponde ao conteúdo observado, respectivamente, nas vesículas biliares? Então, aqui a gente tem um paciente A e um paciente B, e a gente precisa saber um pouquinho do ultrassom para fazer esse diagnóstico, né? Então, a gente está vendo aqui uma vesícula biliar, como vocês podem perceber aqui, está o rebordo hepático, né? Aqui, vesícula biliar, e a gente observa uma imagem hiperecogênica aderida à parede da vesícula biliar, né?
Se mudar o decúbito, provavelmente essa imagem vai continuar nessa posição. E aqui a gente está vendo também o fígado, vesícula biliar, e a gente observa uma imagem hiperecogênica com a chamada sombra acústica posterior. Então, isso daqui é típico do cálculo, seja um cálculo na vesícula biliar, seja um cálculo no rim, na bexiga, onde você quiser, cálculo vai se apresentar dessa mesma forma. Uma imagem hiperecogênica com sombra acústica posterior. Então, dentre as opções que a gente tem aqui como a segunda cálculo, a gente tem a letra A e a letra C. A mesma coisa não vai ser, né? A mesma coisa não vai ser porque tem comportamentos ultrassonográficos diferentes, né? Então, a letra A, alternativa correta, vai ser o pólipo. O pólipo ele se apresenta com a imagem hiperecogênica, mas não produz a sombra acústica posterior. Então, alternativa A, alternativa correta, né, como a gente pode perceber. Se a gente mudar esse paciente decúbito, não deve mudar de posição essa imagem. Uma imagem que pode simular o pólipo é a lama tumefacta, é a lama que está como se fosse um montinho de lama. Ela pode simular um pólipo, mas quando você muda o decúbito do paciente, essa lama, ela vai mover-se. Ela não é aderida à parede da vesícula biliar na maioria das vezes. E é isso. Chegamos ao final dessa primeira reunião. Obrigado, Natália, obrigado, Riene, pelas contribuições aí valiosas, foi maravilhoso. Espero contar com vocês nos outros encontros. Espero que vocês tenham gostado. E eu devo colocar na plataforma ainda esses dias, nesta semana, e a gente já pode começar a divulgar para os colegas, para eles fazerem a sua contribuição de Natal aí, a sua boa ação, viu? Queria agradecer demais a vocês, foi ótimo, e a gente se encontra daqui a uma semana para a próxima discussão.